Brasil, que cresceu 0,8% nesse trimestre e tem alta de 2,5% no acumulado de 12 meses, né? Quando a gente fala aí 12 meses no ano, né? Mas claro que não é o PIB desse ano, há uma estimativa aí, uma expectativa para que o PIB desse ano feche em torno de 2%, mas quando a gente olha esse número de 0,8%, é o menor avanço em relação aos últimos trimestres na mesma base de comparação. Então, quer dizer, não é uma boa notícia, professor? Não, é uma boa notícia, sim. A gente teve basicamente a economia estagnada no segundo semestre do ano passado, né? Agora, com os números revistos, no terceiro trimestre a gente cresceu 0,1 e caiu 0,1 no quarto trimestre. Então, esse crescimento de 0,8, ele é uma boa notícia, e não apenas pelo número em si, mas pelo que puxou esse número. Então, em primeiro lugar, de novo, o mercado subestimou o crescimento econômico, havia a previsão de 0,7% para esse primeiro trimestre e veio acima dessa previsão. E segundo, o PIB foi puxado por o que eu considero variáveis que são benignas para o crescimento. Primeiro, a indústria tem uma retomada do crescimento. Tá? A gente tem um processo de aumento do investimento, que é como a gente deseja que a economia cresça, puxada por investimentos. E esses investimentos, como a gente vive um processo acelerado de desindustrialização, ela também puxa as importações. Então a gente vai ver exatamente que a gente está importando bens de capital, que são máquinas, equipamentos na área de software, na área de construção, que são utilizados para gerar emprego. E já foram mais de 250 mil empregos novos só neste ano. Então, o indicador, né, do PIB, ele traz outras boas notícias além desse número. E, finalmente, um dado importante é que o setor de serviços continua crescendo, foi uma das variáveis importantes de crescimento, e é onde a gente emprega, né, 7 a 8 pessoas dentre 10 pessoas na economia, onde está quase todo mundo na nossa economia. E a agropecuária, que todo mundo temia que fosse ter, né, um ano horrível, ela vem crescendo razoavelmente, aí cresceu 11% na comparação interanual, mas tem, evidentemente, já esse processo de desaceleração por conta tanto dos choques climáticos que eram previstos para esse ano, mas também pela dificuldade de exportar, né, com a Argentina voltando ao mercado, com a desaceleração da economia chinesa, tudo isso jogou um pouquinho de água, né, dentro das exportações, e elas não cresceram, elas basicamente ficaram ali paradinhas. Mas a gente tem agora crescimento do consumo das famílias e, Fabiola, para já vacinar contra a ideia de que o governo Lula está gastando demais e que isso foi resultado, né, do descontrole do gasto, o consumo do governo ficou estável. Ele não cresceu, ele ficou ali em 0% de crescimento. Então, é o que eu considero um crescimento benigno, com a indústria voltando, o serviço voltando e o crescimento do consumo das famílias e do investimento. Agora, Acredita que a André, gente vai no ano fechar o ano passado em a gente teve. dois... Perdão, Fabiola, perdão. Eu ia só perguntar se ele acha que a previsão é essa, de 2% ao ano, que vai ficar 2% no final de 2024, é isso? E a Mais. minha previsão está entre 2,2 e 2,5. Tá? Seja por conta das subestimações que ocorrem, tipicamente, ao longo do ano, porque a gente está vivendo, Fabiola, um cenário econômico que é muito diferente daquele que a gente viveu nos últimos 15 anos. Tá? A sequência de choques, tanto da pandemia quanto as guerras que eclodiram, elas começaram a mexer profundamente na dinâmica e no comportamento das variáveis. Então, não é à toa que o mercado, seja por viés político, seja por uma dificuldade de atualizar os seus modelos de previsão, vem errando sistematicamente. Então, eu acho que há caminhos para a gente ainda crescer entre 2,2 e 2,5 esse ano. Não vai ser fácil, mas eu ainda mantenho essa previsão. Oi, você pode O PIB responder do mais ano uma pergunta passado, do Josias, por porque ele favor. tem horário. Você pode responder Claro, mais uma? Vai lá, Josias. posso sim. Não, é rapidinho. O PIB do ano passado, ele estava escorado, o resultado do ano passado, basicamente no desempenho do agronegócio, né? E esse ano teve uma diversificação. Tem o consumo das famílias, que puxaram aí uma parte dessa alta, um crescimento muito expressivo do setor de serviços e também alguma contribuição da agropecuária. Essa disseminação do resultado positivo, ela tem que reflexo? Isso também é um efeito benfazejo do dado divulgado pelo IBGE hoje? Então, o agro, ele representa algo em torno aí de 200 bilhões
de reais produzidos nesse trimestre. Não é um valor substancial quando comparado, por exemplo, com o setor de serviços, que é de 1,6. Tá? Então, o efeito dele tem muito mais a ver, na minha visão, com as exportações, a nossa dificuldade de canalizar essa produção para fora, do que efetivamente num efeito positivo sobre emprego, sobre renda, porque de fato os efeitos do setor agropecuário são bastante limitados, tá? Sem tirar a importância dele, sem com isso desmerecer, que é super importante para o país. Agora, o que falta aqui, Josias, é a gente conseguir sustentar o crescimento na indústria, que representa aí algo em torno de 600 bilhões nesse semestre de reais produzidos, de valor adicionado, e conseguir melhorar a qualidade dos empregos. Porque hoje o Brasil ele tem essa dificuldade de gerar empregos que justifiquem o esforço de educação e de qualificação da população. As pessoas se dedicam a se formar, se dedicam a ter um diploma universitário e quando chegam no mercado de trabalho elas ganham um emprego que requer nível de ensino médio. Isso tem exatamente a ver com esse motor do crescimento da economia que fica oscilando, alternando entre o agro, que não produz os empregos de qualidade que a gente precisa, e o setor de serviços, que majoritariamente produz serviços de baixa qualificação. Então, o agro é importante que ele cresça respeitando o meio ambiente, diminuindo as emissões de CO2, que 3/4 das emissões de CO2 têm a ver com mudança, né, de manejo no solo, com desmatamento, que vem diretamente da agropecuária, e tem que contribuir no sentido de garantir o sustento alimentar da nossa população. Então, eu acho que esse crescimento do agro é importante, mostra que não foi tão grave quanto se previa no ano passado, mas tampouco é a solução dos nossos problemas de crescimento econômico. Professor, obrigada pela sua participação hoje aqui. Um beijo e até a próxima. Obrigado, família. Um abraço para todos vocês. Ó, o pessoal está comentando aqui no nosso chat, o Francisco fala, ó, segundo Paulo Guedes, esse mês o Brasil já teria virado a Venezuela. Não acertou. O pessoal está celebrando aqui, achando que é uma boa notícia. Aí tem gente falando aqui,